Boa tarde, tudo bem, Elias? E aí, cara, boa Tudo tarde. certo? Tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de mercado, um pouquinho de negócio. Então, né, a Bayer é um grande parceiro nosso, um parceiro importante dos nossos negócios, desde lá do início da GAN Pharma, lá na GAN Distribuidora, do comecinho, e depois, né, com o GAN Clinical, e que a gente começou essa parceria aí há alguns anos atrás. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer aí. Eu acho que a palavra seu genese, né? Ele falou que acho que há 50 anos atrás, um dos primeiros clientes dele foi a Bayer, né? Isso mesmo, Eu acho que até mesmo na Dell Clinicals também fomos um dos primeiros clientes. sem dúvida. Então, para nós é um prazer poder bater um papo com vocês e trazer mais ideias aí de É, projetos futuros. muito bom, cara, muito bom. Então a gente vai trocar uma ideia, falar um pouquinho de mercado, um pouquinho de tendência, um pouquinho de futuro, de inovação, mas para a gente trocar uma ideia e bater um papo e levar um pouquinho mais de conhecimento para o nosso público e que a gente consiga trocar uma ideia bem legal aqui. Combinado? Então, Vamos lá? vamos embora. Então vamos lá. A primeira pergunta, primeiro bate-papo que a gente vai fazer aqui é um pouquinho do panorama da nossa parceria, desde quando nós iniciamos nosso negócio enquanto GAN Clinical com a Bayer, na linha de especialidade, saúde feminina, oncologia, né? Como que tu vê essa parceria, como a gente construiu no início e como que a gente está agora, ao longo de alguns anos, né, para cá, como que a gente está hoje? É isso que a Bayer esperava da GAN? A GAN Clinical conseguiu cumprir esse papel? Como que tu enxerga isso? Cara, assim, aí eu peguei já o processo andando, né? Então, eu não posso dizer que foi o que desbravou, né? Sim. Que começou o processo da Dell Uhum. Clinical, mas eu peguei andando e vou te falar que isso me surpreendeu. Eu atendi a GAN como a parte do retail, né, e depois eu tive a grata surpresa de poder trabalhar com a GAN Clinical. E me surpreendeu a forma como é que eu trabalho da GAN Clinical. É diferente, quando a gente compara hoje retail, e aí vamos dizer a parte institucional, tem muitas diferenças, né, É. porque eu acho que no institucional, no caso da GAN Clinical, o clinical já fala, né, tu tem que tratar o cliente de uma forma diferente, né, não só desde que a gente fala, né, trabalhar só com operação, né, só compra e venda, isso não, a gente tenta fugir disso, a gente fala assim: "Nós temos que fugir do transacional". A gente tem que trabalhar com ideias, com projetos, pensando sempre que é o primórdio da Bayer, é o paciente final lá, como é que ele vai receber essa medicação. Então eu vejo assim que a nossa parceria, ela é muito legal, ela é muito boa, é uma relação de confiança, transparência, acho que é fundamental, Sem dúvida. né, porque assim, de novo, a gente não pode pensar: faturou, recebeu, entregou. Não, mas como é que foi esse processo? Agilidade, como é que foi esse processo? Então isso a Bayer se preocupa muito, a gente vê que vocês, como GAN Clinical, se preocupam muito, e isso é um fator primordial para o negócio, é atender bem o cliente. Sem dúvida. Eu acho que da nossa parte aqui também, a GAN tem essa alma, né. Desde quando o Segenés começou a empresa, ele sempre pensou como que o cliente lá na ponta iria receber as caixinhas, que eram da GAN Distribuidora lá no começo, e hoje, na nossa situação enquanto GAN Clinic, a gente lida com o hospital, né, com uma fase crítica, né, do paciente, e a Bayer confiou no nosso trabalho e a gente está muito feliz. Desde o início, quando a gente começou, até agora temos muita coisa para crescer, a nossa empresa fez uma expansão, né, É. tá seguindo aí de vento em popa, então acho que a gente conseguiu contribuir com vocês e consequente a nossa parceria é mútua. O ano passado a gente deu alguns bons passos com Sem vocês, né, dúvida. participação de alguns Uhum. projetos, Isso, participação na convenção que foi um marco sem tanto dúvida. para nós como Muito para a legal. Bayer, né, trazer um gerente de produto que conhecia muito médico, Uhum. né, farmácia, mas não conhecia lá a distribuição, a GAN Clinical. Então ela vem aqui e faz uma apresentação, até para nós foi um marco, foi muito legal, até a gente agradece a participação, foi muito bom, e ali a gente conseguiu também iniciar alguns projetos, né. Sem dúvida. Então isso que é o legal, é não só no transacional, a gente conseguir ver ideias vindas de vocês para melhorar o negócio, o fluxo do negócio. Verdade. Muito bom. Primeira convenção em que a gente conseguiu trazer uma indústria e já de cara a foi isso. É fruto do nosso trabalho e da confiança que vocês têm e que a gente também tem E desse vou te trabalho. falar, cara, a nossa participação ali como Bayer, né, com alguns representantes, de todo o time, das suas áreas, até com o time de vocês, né, eles começam a enxergar a gente de uma forma diferente, melhora a relação, Uhum. aproxima mais, então a gente consegue estar mais junto no campo, isso que é legal. E sempre quando a gente fala com o nosso time de gerente de contas, tem alguém da Bayer que eles conhecem, tem alguém da Bayer, né, que ele discute negociação, que ele leva negócio também, isso é muito bom. Faz parte, né. Faz parte. E queria ouvir um pouquinho também, dos movimentos de mercado. O que que tu tem observado daqui para frente? O nosso mercado de distribuição no retail passa por uma mudança muito grande, né,
ocorreram fusões no passado, muita empresa comprando outra empresa, então se criou-se grandes grupos. E como que tu vê hoje o futuro da distribuição dentro do mercado no retail, daqui para frente, num futuro aí, num ciclo aí de 5 anos, 5 a 10 anos? Cara, eu vou dizer assim, o mercado no retail, eu acompanho ele há uns 10 anos. Quando eu comecei lá atrás, cara, era um mercado que abrangia vários produtos, várias indústrias e várias distribuidoras, né. Claro, bem pulverizado. Agora eu tô vendo, como tu falou, tá concentrando cada vez mais, né. Então, lá atrás a gente falava assim, era o mercado hospitalar, hoje não mais, né, é o mercado não retail, né, é diferente. Uma coisa que me chama atenção, tá muito voltado para o alto custo. Então não é simples, aí a cadeia ali, ela é grande, né, porque tu vê que o alto custo ele fica na ponta nas pontas, né, a indústria que tem o custo, e lá o paciente final, o cliente que acaba pagando, e fica no meio a distribuição. Uhum. Quando a gente olha para a distribuição, a gente está vendo isso que tu falou, está enxugando, né, uma comprando a outra, alguns movimentos estranhos de mercado, né, sabe se é uma instabilidade, mas uma palavra que eu carrego comigo para esse ano, a palavra do ano é fluxo de caixa. Sim. O distribuidor que vai sobreviver nesse mercado é fluxo de caixa, é saber, cobrar bem, é ter um prazo adequado conforme a indústria e não fazer loucura no mercado. Porque se fugir disso, mexer com desconto a mais, isso aí vai acabar mexendo no fluxo de caixa dele. Então quem está seguindo por esse caminho, hoje a gente está vendo que está sofrendo penalidades do próprio mercado. Quem está conseguindo seguir direitinho, esse fluxo está se dando bem. Então a palavra do ano, vocês têm mais experiência do que a gente, podem olhar, é fluxo de caixa, que o distribuidor que tiver nessa linha aí, vai conseguir passar bem por esse ano. Concordo. Acho que nós estamos vivendo isso. Vivemos um pouco já no final de 2024 e 2025 da mesma forma, né. É um ano em que o próprio cenário econômico brasileiro, ele está com muita dificuldade, né, basta ver taxa Selic, basta ver o custo, como que está o custo do dinheiro, e a questão de caixa, ele é primordial para o negócio, né, então a gente está tendo que lidar com tudo isso bem. Nós somos uma empresa muito bem consolidada financeiramente, né, então isso também dá uma força para nós, e eu acho que o nosso pensamento já era assim, né, já é saber, né, saber as estratégias para que onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, né, que é o dinheiro que está aqui dentro do nosso caixa. Então E como tu falou, se tu olhar pra Selic hoje, tu vai olhar para o teu estoque, o que que vale mais a pena investir o dinheiro ou ter estoque? sem dúvida. Só que hoje a gente sabe, né, que a distribuição, para ela ter um bom desempenho, ela tem que ter um estoque saudável, Sim, né. Só que a Selic está ali do lado, né, cutucando. Então esse é o grande detalhe. E a gente tem futuro próximo aí, a mudança na tributária. Isso também vai ter alguns impactos, mas sabe que não é agora, não está começando, mas a longo prazo vai atrapalhar essa mudança tributária. sem dúvida. A distribuição vai passar por uma renovação. Isso. A gente sabe que o mercado de distribuição no Brasil, a parte tributária, né, e de benefício fiscal é muito forte, então se a gente não tiver adequado, né, com os nossos custos e com a nossa operação, a gente vai quem não tiver vai ter problema. E a gente já está de alguma maneira se preparando para isso, porque nós somos uma empresa que faz a coisa certa e muito bem feita, redondinha, para que a gente não tenha problema, seja agora ou no futuro com toda essa mudança que É. vem. E eu vejo que ela vem para regularizar um pouco, né, dessa questão toda. Eu acho que a gente vai surfar também uma boa onda no futuro com É, relação a ela essa vem para parte. regularizar uma coisa que foi criada lá atrás, Uhum, então ela vem para talvez normalizar, mas claro, toda a mudança, ela tem impactos. uhum, Não adianta, né, certo. porque muda processo, às vezes muda a cultura de uma empresa, tem uma série de coisas que mudam, então toda mudança, ela causa um desgaste, Sim. então bem ou mal, tem uma E a mudança. gente tem que estar preparado, Sempre, sem dúvida nenhuma. sempre. E quando tu olha para o setor, uma tendência, se a gente fosse falar de tendência, de mudança que o setor pode passar, tu já trouxe algumas aqui agora, É. que é a parte, né, a parte tributária, mas o que que tu vê de mudança diferente? Compra pública, privada, precificação, o que que tu vê, de futuro com relação olhando mais para tendências e mudança que o setor pode ter no futuro? Tá, eu acho que o privado é isso aí, é alto custo e é cada vez mais, né, os produtos com valor agregado muito alto, né, que não é qualquer operadora, paciente, hospital que vai conseguir pagar ou financiar isso, então a tendência é cada vez produtos com o valor agregado mais alto Sem dúvida. no Uhum. mercado privado, que vai se diferenciar cada vez mais. Eu acho que talvez o mercado público é o que está chamando mais atenção essa nova lei, que veio agora para substituir a 8666, Isso. né, porque ali tem um ponto bem importante também na questão da precificação ou na hora de a gente dar o preço no órgão.
Antigamente a gente dava um preço e durava 1 ano, né, aquele edital, né, e Uhum. hoje não, hoje tem a possibilidade de 5 anos. Sim. Então se tu não der um preço pensando nessas 5 renovações, claro que se o cliente pedir e uma série de Sim. fatores, Uhum. tu pode comprometer a tua margem, a margem GAN clínico da empresa, a margem da indústria e pode comprometer todo um processo, até Sim. mesmo a marca. Então eu acho que, assim, no mercado privado, esse aumento dos custos, com produtos cada vez mais altos, e no mercado público, essa lei das licitações nova que ela pode comprometer essa questão do prazo de 5 anos e também a exigência da carta, né, é carta de credenciamento que tanto a indústria quanto o distribuidor tem a mesma responsabilidade no edital. Mas são mudanças inevitáveis, eu acho que até para, né, olhando por um lado positivo, que as coisas caminhem com mais transparência, né, com mais responsabilidade dentro desse mercado, olhando para o canal público. E para o privado é isso, concordo, assim, a gente passa por um momento de cada vez mais os produtos têm aumentado de valor agregado, É. e nós como distribuidor, a gente tem que, né, acompanhar esses movimentos, para onde que a indústria está indo e onde que a gente vai focar os nossos recursos sejam eles, né, de pessoas, né, de estratégia e também de CD. Como que a gente adequa, né, essa mudança toda para conseguir prestar um bom serviço, porque lá no passado, como a gente começou a falar, era entregar produto para hospital, hospitalar, anestésico, antibiótico, e hoje não. São produtos complexos, Então né, para doenças raras e que precisa ter uma entrega e segura, às né. vezes uma agilidade nessa Uhum. entrega, né, o paciente às vezes precisa do produto em 5 dias, compromete outra cadeia logística, né, Sem dúvida. entregar. Então isso que é o grande detalhe, talvez o segredo tá ali, ó, E a gente tem que estar preparado para tudo a isso. localização do teu CD, a forma rápida de entrega na Uhum. região aqui, vocês têm isso aí muito bem, Tem. né. "Ó, essa região entrega muito bem aqui, não, mas às vezes vale a pena vir por Brasília, vir pelo Espírito Santo", vocês já fazem muito bem isso aí. Então, assim, é isso que às vezes é o às vezes não, né, que é o diferencial, né, Uhum. é essa cadeia logística de como tu vai fazer essa entrega e quando tu já recebe esse pedido, tu já sabe por onde vai fazer. Eu tenho que mandar o pedido por aqui, para vir por aqui, para entregar nessa região. Esse é o É. diferencial. E isso tudo já tem que estar pré-destinado, né, porque o que a gente faz aqui dentro, na hora, eu tenho que saber para onde, com custo, por onde, por que CD eu vou faturar essa mercadoria. Então a gente já tem que estar antes, né, a gente tem que estar pronto, porque o cliente mandou pedido, eu tenho que saber de que CD que eu vou Eu vou te faturar. falar, eu tenho exemplos, na minha carteira de clientes, assim, de que às vezes vem uns pedidos de produto de alto custo, e o pedido vem, fatura e manda e depois começa a cobrar para entregar. Uhum. Cara, não é assim, porque a gente depende de uma logística, depende da uma série de fatores. E isso que tu falou é verdade. Quando eu pego esse pedido, eu já tenho que saber por onde eu faturar, não por: "Ah, vou faturar por Tubarão", não. Às vezes é É. melhor Espírito Santo, às vezes é melhor Brasília, talvez você vai ter um custinho, uma taxinha um pouco maior, mas vai entregar mais rápido naquele paciente. Então, quando tu pegou o pedido na mão, tem que pensar em todos esses processos, para poder chegar no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, né. Pra cada negócio uma decisão, né. Cara, cada negócio é um negócio, não adianta. Pode passar 20, 30 anos, cada negócio é um negócio, não adianta. Combinado. Falar um pouquinho, né, a gente falou de tendências agora, mas de futuro, né, a inovação tá aí, faz parte do nosso dia a dia, o que mais Sim. se fala hoje é IA, como que a gente consegue colocar a IA para nos ajudar dentro dos nossos negócios. A Gama é uma empresa que a gente já utiliza, né, antes dessa onda agora de IA, a gente já tinha contratado serviços, então a gente inovou nessa parte. Mas que tipo de inovação tu vê que futuro que pode auxiliar, seja a distribuição, a indústria, como que a gente vive nesse novo momento, nesse novo mundo, né, Cara, de automação aí de processo? a IA, eu acho que ela não veio para substituir, ela veio para nos desafiar, tá, a não ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Cara, quem faz a mesma coisa, a IA vai substituir. Isso é inevitável, não tem, tu pode falar, tu falou aí, ó, processo estatório, às vezes a IA vai dar conta, relatórios, envio, ela vai dar conta. Então assim, o futuro, ela vai ter que ser nossa aliada. Nós da Bayer, a gente se preocupa um pouco com a IA por questão de informação. No momento que tu vai lá e vamos lá, abre o teu coração para uma IA, ela vai saber tudo da tua empresa. E não é todas as empresas hoje que estão dispostas a entregar números para uma IA. Então tu tem que saber o que pode e o que não pode compartilhar com ela, tá. Então isso é uma coisa que nos preocupa, mas a IA tu não tem como fugir dela. Eu acho que assim, relatórios, dashboard, isso aí tu já pode deixar, eh aberto, né, por exemplo, no nosso caso, eu acho que no futuro a gente não vai mais ficar mexendo em relatório.
pegar um Excel, ficar manipulando, mexendo. Tu vai mexendo no dashboard, acabou. Tem que ter uma coisa no celular, que tu abre o celular assim, ó, e tu consiga tomar decisão rápida, né. Eu sempre lembro que tinha um gestor que me falava assim: "Vocês não podem ficar fazendo relatório, você tem que ter informação na palma da mão para digitar e fazer uma leitura rápida e tomar uma decisão". E isso é agilidade. Então assim, a inteligência artificial, a tecnologia, ela tem que nos ajudar. Não pode ser uma barreira, não pode, nesse momento não pode. É. Muitas empresas tratam como barreira, mas hoje não pode. Ela veio para nos ajudar. E o futuro, elas estão inseridas, não adianta. Só que assim, uma coisa que eu sempre falo para todos, a gente é da indústria farmacêutica, querendo ou não, né. O com licença doutor não vai acabar. Aquela visita lá que vai gerar demanda para que toda a cadeia aconteça, isso nunca vai acabar e a IA não vai substituir. Ela vai ser uma aliada em todos os processos. Essa é a minha percepção. É. E para agilizar também, né, a gente tem processos aqui dentro da própria nossa empresa, com os POPs muito bem desenhado, mas hoje, se a gente: "Ah, não vou usar nada", a gente vai ficar muito para trás. Não vai. As coisas vão demorar muito para acontecer, então a gente tem que estar adaptado nesse novo cenário, né, e ela tem sim nos ajudado bastante aí a, como você falou, montar relatório para que a gente consiga tomar a melhor decisão, agilizar processos que eram, né, burocráticos, que eram processos em que não precisa ser um ser humano fazer aquilo ali, cara, bota os robôs para fazer, né, a gente está usando bastante RPA também dentro dos processos aqui, dentro do GunClinical, na empresa como um todo. Até internamente, no futuro, a gente não tem que mais ficar fazendo apresentação também, cara. Hoje um ChatGPT, uma IA faz tudo. Tu tem que ali só analisar e tomar decisão. É. Então eu acho que é isso aí, eles são nossos aliados. O ChatGPT virou nosso amigo. Dá pra conversar e fazer uma, como é que é? Ele é o nosso psicólogo ali. Confidente, final de semana ele serve tomando um vinho. Chegamos ao fim desse bate-papo. Te agradecer muito, né, pela parceria que a gente tem. A indústria, o Genésio muito sempre fala que é um cliente nosso, né, a indústria é o pilar do início da nossa distribuidora, né. Ele, quando o Genésio começou lá com sua bicicletinha, distribuindo medicamento, ele comprou, ele conversou, ele olhou para a indústria como um cliente especial, um cliente específico que ele vai me trazer muito negócio. E aqui na Gant a gente não deixou de fazer isso durante mais de 50 anos que a empresa tem. O senhor sempre fala que trata a indústria como se fosse o meu cliente principal. E a gente sempre tentou fazer isso da melhor forma e por isso que estamos aqui. Então te agradecer, né, a gente começa essa sessão aí de episódio e esse dia da indústria é uma parte importante e isso que a gente entrega para a indústria, um grande parabéns, né, por tudo que ela representa e como ela complementa os nossos negócios. Então te agradecer, muito obrigado. Obrigado pelo convite. E muito legal a Gun Clinical, né, que carrega essa essência do seu Genésio, né, que para nós, da indústria, é uma referência para todo mundo, da forma que ele começou e ou que ele está hoje, né. A Gun Clinical, querendo ou não, é um novo braço, talvez um braço tecnológico, diferencial que ele está trazendo no mercado. Então parabéns à Gun Clinical e ao seu Genésio aí pela essa construção. Muito obrigado. É isso, muito obrigado aí pelo tempo disponibilizado e seguimos em frente aí para fazer negócio, trazer cada vez mais negócio para nossa empresa. Valeu, Valeu, obrigado. obrigadão. Valeu.